Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado por essa introdução, Renos. Sabe, quanto mais a gente se aprofunda neste relatório, repensando a resiliência, adaptando-se a um clima em mudança, mais ele nos mostra como podemos nos preparar para o futuro. Ele mostra mesmo. Ele desafia a ideia de que resiliência é algo que só pode ser construído por governos, com grandes projetos de larga escala. Exatamente. A mensagem principal que eu tirei dele é que precisamos mudar nosso foco. Em vez de apenas iniciativas lideradas por governos, o verdadeiro poder está em empoderar as pessoas, famílias, fazendas, empresas, permitir que elas próprias se adaptem. Esse é o ponto central. O caminho mais eficaz para a resiliência climática começa com as pessoas, e começa por algo muito fundamental: o crescimento econômico. Então não se trata só de construir melhores diques, mas sim economias mais fortes. Exatamente. Os dados são muito claros. Um aumento de 10% no PIB per capita deve reduzir em cerca de 100 milhões o número de pessoas mais vulneráveis a choques climáticos. Uau, 100 milhões é um número enorme. É sim. E olhando para frente, o crescimento da renda, por si só, deve responder por cerca de 80% da redução na mortalidade relacionada ao calor até o fim do século. Mas tem um grande obstáculo: E qual é? uma enorme incerteza, especialmente em países mais pobres e mais vulneráveis ao clima. As pessoas são o que chamamos de avessas à ambiguidade. Quando você não consegue ter certeza do que esperar, isso pode levar à inação ou a escolhas equivocadas. Ok, então o problema não é só o choque climático em si, é o não saber. É a falta de ferramentas para transformar essa incerteza assustadora em um risco que dê para gerenciar de verdade. Exatamente. E é aí que a política precisa começar. Primeiro, fornecendo informações confiáveis e acessíveis. A falta de dados são enormes. Qual a dimensão dessa falta que estamos falando? Bem, considere isto. A África subsaariana tem apenas 1,6 estações meteorológicas por milhão de habitantes. Os Estados Unidos têm 217. 217 contra menos de duas. Isso é uma diferença enorme. E imagino que isso afete justamente a qualidade dos dados. Afeta sim. A precisão das previsões meteorológicas é muito menor em países mais pobres. Uma previsão de 7 dias em um país de alta renda pode ser mais precisa do que uma previsão de um dia em alguns países de baixa renda. Então, a pessoa tem menos tempo para se preparar para algo sobre o qual ela já tem pouca informação desde o princípio. Exatamente. E esta é a parte de que eu mais gostei. Reduzir essa diferença é bom. Sistemas de alertas precoces têm uma razão benefício-custo de cerca de 9:1. Ah, faz muito sentido. Então, como é na prática? Na Índia, houve um caso em que agricultores receberam previsões precisas e de longo prazo sobre a monção. Com essa informação, aumentaram seus lucros e conseguiram elevar o consumo de alimentos da família em 7%. Essas vidas mudaram. Ok, então informação é o primeiro passo. O relatório também aponta para o fortalecimento dos mercados de financiamento e seguro. Sim, acesso a crédito é um amortecedor crítico. Um estudo global descobriu que o impacto negativo dos dias quentes no aprendizado dos estudantes era muito menor em lugares onde o acesso ao crédito estava em expansão. Então, ter um pouco de flexibilidade financeira ajuda uma família e, por extensão, seus filhos a enfrentar um período difícil sem consequências de longo prazo. Ajuda sim. Na Nigéria, famílias rurais com contas bancárias conseguiram manter seu consumo estável após uma seca ou chuva forte. As que não tinham conta não conseguiram. Uma conta bancária funciona como um amortecedor muito eficaz. Mas vejo aqui um ponto de atrito. O relatório menciona que os mercados de seguros estão, na verdade, falhando em cobrir os maiores riscos. Isso é uma questão muito complicada para os formuladores de políticas. Na Índia, por exemplo,
Produtos de seguro deixaram de cobrir eventos raros e catastróficos de chuva e agora tendem a cobrir eventos mais moderados e frequentes, o que deixa os agricultores menos protegidos justamente contra os desastres que podem destruí-los por completo. Então o mercado evita os maiores riscos, que é exatamente quando as pessoas mais precisam da cobertura. Isso nos leva ao terceiro instrumento político: investir em infraestrutura que conecte os mercados. Sim, porque mercados bem integrados funcionam como uma forma de seguro por si só. Vamos voltar à Nigéria. Famílias rurais que vivem longe de uma estrada sofrem quedas significativas no consumo após eventos climáticos extremos. Já que não conseguem fazer entrar ou sair bens facilmente. Exato. Mas aquelas que vivem a menos de 5 quilômetros de uma estrada conseguem suavizar seu consumo. Uma simples estrada conecta elas a um mercado maior, dando-lhes opções. E na Índia, agricultores que vendem em mercados mais competitivos obtêm 5% a mais de produção para cada dia de calor extremo. A concorrência os ajuda a se adaptar. Ok, então o primeiro grande ponto é claro: empoderar as pessoas com informação, ferramentas financeiras e acesso a mercados. Mas isso nos leva ao segundo achado principal, que realmente me surpreendeu. Trata-se de como uma ajuda governamental mal desenhada pode sair pela culatra. Sim, isso é muito importante. Coisas como os subsídios, resgates, até proteção social, se não forem bem desenhadas, podem criar o que a gente chama de risco moral. Onde as pessoas tomam decisões mais arriscadas porque esperam que o governo as salve. Exatamente. Isso pode aumentar a vulnerabilidade no longo prazo. Veja o seguro subsidiado. No estado de Andhra Pradesh, na Índia, agricultores com o seguro subsidiado tinham 6 pontos percentuais a mais de probabilidade de plantar culturas sensíveis ao clima. Então a rede de segurança os incentivou a tomar um risco maior, deixando-os mais expostos ao clima, não menos. Sim, e esses subsídios muitas vezes nem são direcionados corretamente. No principal programa de seguro agrícola da Índia, os subsídios são maiores nos distritos mais ricos, enquanto a adesão também é menor nos distritos mais pobres. Certo. Outro ponto era a infraestrutura de proteção, como diques. A maioria das pessoas presume que isso sempre é bom. Mas os dados mostram uma outra coisa também. Essas obras podem atrair pessoas e capital para áreas perigosas. Uma avaliação de um dique proposto em Jacarta concluiu que ele provavelmente faria com que mais assentamentos se concentrassem atrás dele. Então você constrói o muro. As pessoas se sentem seguras e se mudam para uma zona de alto risco. E quando se inclui o custo dessa migração arriscada, o custo real do projeto dobra. Depois, há a questão da insegurança sobre a posse da terra. Globalmente, cerca de 70% das terras não têm posse formal. As pessoas não conseguem investir para tornar suas casas mais resilientes sem uma propriedade garantida. Tudo isso se conecta. Parece uma rede de incentivos. E a proteção social? Ela deveria ajudar os mais pobres a lidar com as dificuldades. É fundamental, mas pode desencorajar a mobilidade necessária se os benefícios estiverem atrelados a um local específico. Na Índia, o Programa Nacional de Garantia de Emprego Rural quase eliminou a migração sazonal em resposta a ondas de calor em alguns estados. Potencialmente prendendo as pessoas em lugares onde são mais vulneráveis. É um equilíbrio muito difícil para os formuladores de políticas. É sim. E o último ponto é a regulação do uso da terra. Uma regulamentação excessivamente rígida em áreas urbanas seguras pode sufocar a oferta de habitação acessível. Isso empurra populações pobres para assentamentos informais, justamente em áreas mais expostas a enchentes e outros perigos. Dá para ver isso claramente nos mapas de Dhaka, onde os assentamentos informais se concentram bem nas zonas de inundação. É tudo uma questão de mudança de perspectiva. Construir resiliência não diz respeito apenas a erguer barreiras de concreto. Trata-se de derrubar barreiras econômicas e de informação, de desenhar políticas que deem às pessoas o poder de fazer suas melhores escolhas, em vez de criar incentivos que, sem querer, encorajem o risco. Quando indivíduos, agricultores e empresários têm acesso à informação, ao financiamento e a mercados competitivos, tornam-se o motor mais poderoso de adaptação. Esse é o caminho a seguir. Eu te passo a palavra, Rimos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição.
Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.